Hoje começamos o nosso Personalidade. Hoje traremos uma das maiores personalidades da nossa atualidade. Raimundo Aurélio Monteiro da Silva. Filho de pescadores, hoje jovem experiente de 47 anos. Também conhecido como Pirelli Monteiro. Ele é o segundo filho de 4 irmãos. Nós conhecemos também como, carinhosamente, apenas como Pirelli, né? E eu, no caso, às vezes até chamo de tio Pirelli. O nome é um apelido, não é oficial. Como surgiu, né, esse nome? Eu sei que você ganhou ainda quando criança esse nome, esse apelido, a partir de um tio, né, que carinhosamente lhe chamava assim pelas suas dobrinhas aí, a sua fofura. Como é esse detalhe aí que comente conosco? É bem verdade. A gente, quando garoto, a gente era bem chonchudo. E naquela época já existia bullying só com esse nome, né? A gente resolvia de outro jeito, ou corria ou enfrentava. E na cidade tinham muitos Aurélios. E com o tempo, esse apelido pelo tio Manuel, tio avô, na verdade, irmão do vovô, e os outros também foram tomando, e amigos da vizinhança, eles começaram a me chamar de Pneu Pirelli, literalmente Pneu Pirelli. E no começo eu ficava bravo, né? Corria atrás de todo mundo, e acho que talvez até por isso tenha acabou ficando isso. Mas tinha muitos Aurélios. E aí, com o tempo, fui percebendo que o que era para ser, na verdade, um apelido ruim, ficou por isso bom. Porque eu era o único Pirelli da região, não tinha outro. E com o tempo, o pneu foi indo embora e não ficou mais. Era só Pirelli, exatamente porque eu era gordinho. E muito pouca gente hoje em dia não, não sabe disso, mas eu sou muito mais conhecido hoje na rua como Pirelli Monteiro do que como Aurélio Monteiro, para falar a verdade. Pois é, a marca de pneu ela é uma marca bem antiga, né? Tem até o ícone, né? Aquele bonequinho, né? Que é eu estou imaginando aqui você pequenininho, né, fofinho, cheio de dobrinhas, parecido com o boneco propaganda da Luiz Gabriel. Pois é, talvez até pudesse ter feito algum sucesso de morasse próximo do polo do pneu Pirelli ou de um polo de propaganda, sei lá. Sua vida, senador Sá, começa no dia 5 de dezembro de 1972. Então, assim, a gente, né, atualmente, eu, no caso, também não sou tão novo, mas sou novo aqui no município de Senador Sá, há uns menos de 20 anos. Conheço você há algum pouco, mas eu sei que você é uma pessoa muito esforçada e, de fato, teve muitos desafios na vida, né? Como a maioria das pessoas de Senador Sá, que cresceu nessa infância, né? Nesse tempo, que foi uma infância de fato, era, né? Tinha seus percalços, suas dificuldades. Você perdeu o pai muito cedo, né? Quando ainda era criança, num acidente de carro. É muito difícil perder o pai, mas você, né, com consequência desse fato triste, você teve outros pais muito importantes na sua vida, né? Como, por exemplo, o seu avô, né, e o seu tio. O seu avô José Monteiro e o seu tio, né, que lhe encaminhou, né, nessa vida que hoje você faz da sua profissão. Qual a importância dessas pessoas na sua vida? Toda, assim, é claro que vai amadurecendo, e o nome do vovô foi um nome que se tornou muito forte, até porque ele é o patriarca da nossa família. Mas, assim, muita gente, eu devo, o pouco que eu cheguei a ser, Jackson, eu devo a muita gente. E as pessoas a quem eu devo isso, é óbvio, são as pessoas da minha família. E há alguns detalhes que pouca gente sabe, até porque oportunidades como essa são poucas para a gente falar de fato, conversar de direito para as pessoas. O que as pessoas sabem é o que elas veem
pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo mesmo. Mas, assim, quando o papai morreu, eu tinha 7 anos de idade. E toda criança, a gente fica sem chão. E foi muito importante. Hoje eu sei da importância que foi a mamãe, essa trama toda, porque ela ficou sem receber nenhum benefício, trabalhando na roça e tudo. E a mamãe era agricultora, mulher de agricultor. E o meu avô, pescadores e agricultores. Essa é a origem do meu lar, que eu aprendi a fazer e a ser. E aí tinha o meu avô inteiro, mas as pessoas mais importantes naquela vida, naquele tempo da minha vida, foram, com certeza, o meu avô, porque nos acolheu a todos nós, dando até mesmo a minha própria mãe. A minha mãe, claro, por ser a minha mãe e tomar de conta da gente com as suas possibilidades. E eu tenho 3 tios. Eu tinha muitos morando comigo ainda. O meu tio Neguil ainda estava morando com o vovô. E aí, em seguida, ele se casou. O tio Bito já morava com a esposa dele, a primeira esposa dele. Mas tinha dentro de casa o tio Paulinho, o tio Coioca, o tio Raimundo Monteiro, o tio Antônio Monteiro, que são conhecidos como Pinha e Coió. Eles foram muito importantes, porque o convívio me deu aquela sensação de pertencimento. Eu fazia parte de uma família, eu percebi naquela hora. Mas tem algo que eu gostaria de frisar, que não falei, acho que nas outras documentários, nas outras coisas que produzidos comigo. É o meu irmão mais velho, né? Eu sou o segundo de 11, e o meu irmão mais velho, ele passou a ser modelo. Naquele momento, ele passou a ser o modelo de homem que nós tínhamos em casa para seguir, até porque ele ficava com a gente e seguia as imediatas para que o lar da gente se organizasse, até que a gente... Então, o Chiquinho, meu irmão mais velho, o Marquinho, meu novo, e a Lourdinha, foram assim com eles que a gente passou os piores inícios de quando a gente perdeu o pai. E tiveram, a família foi e é básico daquilo que eu consigo ser de bom, porque de ruim a gente aprende, a vida vai azedando, mas o vou e outro, a minha inspiração como ser humano, como chefe de família, a inspiração vem certamente do meu avô, com certeza absoluta, demais. E o meu tio Popinha, que foi a primeira pessoa a me dar um livro de karatê, chegou através das mãos dele, e é a ele que eu devo assim, essa curiosidade para buscar o mundo marciais como uma tábua de salvação para a minha situação naquele momento. Beleza. Você, Pirelli, como a maioria dos brasileiros, faz a dificuldade as conquistas, né? Moldam as dificuldades, os desafios que a vida joga, às vezes, sem a gente esperar. Então, hoje você, né, é um professor de karatê. Né? Profissão essa que o seu tio lhe encaminhou. Aí você, quando criança, né, claro, naquela época não tinha o acesso aos estudos, né, que hoje a gente encontra, assiste tutoriais no YouTube, né, tem diversos mecanismos de se aprender artes marciais ou qualquer outra atividade. Você aprendeu desde cedo, né? Em 1981, nas minhas pesquisas aqui, você teve o primeiro contato com a arte marcial, que a gente conhece como karatê, através de grupos de revistinhas. Que naquela época não era essa coisa toda, como as revistas hoje em dia, né, ilustrativas, coloridas. Ou seja, não é algo que chamasse a atenção de crianças. Né? Mas aí você já inicia o seu treino, né? Treino aí a partir das revistinhas e com essa influência. Como é com uma criança, Fred? Claro que faz bastante tempo, então... O que você lembra dessa época, desse início, né, de carreira, digamos assim, que naquela época, com certeza, eu creio, que você usava isso como um escape, né, como uma válvula para aliviar a tensão da vida? Sim, certamente. Certamente, os livros eles foram, na minha vida, determinantes. Para se me afastando do caminho que eu não queria seguir
e foram, ao mesmo tempo, barcos que me levaram para onde eu queria. Só que era muito difícil, né? Os livros, como você falou, eles não tinham a qualidade que tem hoje. Os livros que me chegaram, os livros para... O mundo do karatê, das artes marciais, não era tão pesado como hoje, que se organizou aí em MMA, em UFC, enfim, teve essa evolução aí, e as pessoas ganham dinheiro com isso. Na minha época não era assim. Na minha época a gente escolheu porque a gente se encantava com os filmes do Bruce Lee e eu buscar livros como esses que caíram nas minhas mãos e perguntar que eu tive com as artes marciais, por sorte, com o karatê. Por sorte com o karatê, porque foi com ele que eu comecei a aparecer no cenário das artes marciais do nosso estado. A gente teve agora uma live do nosso presidente da Federação Cearense de Karatê e a gente foi 3 ou 4 vezes. E isso é uma vitória muito grande para um menino que começou a por livros, por revistas. E só mais tarde é que eu fui ter acesso lá em Eusébio, morando com o meu irmão mais velho. Eu tive acesso a um rapaz chamado Zé Carlos, que era faixa marrom na época, e conheci o Karatê Shotokan, que eu sigo. Antes, eu tive contato com o Shigeru Gami, não, com o Shigeru Shimbara, que tinha parentes aqui na Serra da Meruoca, conhecidos, não sei. Ele vinha a Massapê e eu em contato com ele, com o pessoal que treinava karatê em Massapê. Depois eu tive contato com o mestre Nota, juntamente com o mestre Agnetéia, mestre Francisco Monte, lá em Sobral, foram responsáveis pelo karatê daquela região. Depois aí o mestre Agnetéia me encantou, a gente pôde ter com ele, mas isso tem bastante tempo depois. Aí a gente já tinha conhecido, a gente já tinha treinado com o pessoal do CUPU, a gente tinha tido contato com o Taekwondo através do Antônio Osmar, que é tio do Egberto, irmão do finado Lucimar, e era praticante de Taekwondo. E assim, naquela época a gente treinava com todas essas coisas, tudo ao mesmo tempo, era uma época de descoberta, de buscas. Mesmo eu andei treinando capoeira, mas sem me graduar. Tempos depois que os filhos do seu Gerardo de Francisco Amarildo, Antônio, a gente andou treinando um pouco, e aí a gente pegou o apelido de pilastrinha na capoeira. São muitas buscas até que a gente encontrasse o nosso caminho e fosse respeitado pelo que a gente faz. Porque no começo a gente vestia kimono, uma calça de kimono, de categui, e as pessoas ficavam pensando na capoeira, ninguém sabia, ninguém conhecia. Então todos esses calços, junto com todos os meninos aí que hoje em Senador Sá fazem artes marciais, nós aqui somos guerreiros todos. E assim, falar em artes marciais e não falar no nome dessas pessoas, que eu já citei aqui, é da própria história, né? E aí sim, depois a minha história vai se misturando com a do Valdemir, né, que é um baita profissional também aí na cidade de Senador Sá, hoje faixa preta de karatê e conhecido professor de artes marciais. E hoje tem aí o Alexandre, que faz um trabalho com os meninos na área de como Muay Thai, tem um projeto de judô que veio através do Sei Masculinidade de Massapê, que eu já era dessa época, de antigamente. E aí são todos vieses de artes marciais que servem de descobrir que pode. E hoje tem aí o Preste andando pela senda do jiu-jitsu, tem tanta gente boa, Wagner, professor Wagner, foi meu aluno de karatê, hoje também está fazendo jiu-jitsu. É muita gente. E a gente vai colhendo vitórias não por o que a gente fez, pela semente que a gente plantou. E acaba se espelhando na história da gente também, vão buscando seus caminhos e obtendo as suas vitórias. E isso é bom. Um exemplo maior disso talvez seja hoje, né? Então, tem a Beatriz, que também é campeã cearense, fruto dessa... Então, assim, o sonho que eu sonhei se tornou melhor do que eu achei que fosse possível sonhar e viver. Eu fiz isso. Hoje, a gente consegue dizer, se as pessoas perguntarem, quiserem saber, a gente é campeão 3 vezes como técnico no campeonato cearense, com o Diego, que hoje é guarda mundial, Diego com a Beatriz, filha do tio, né? E com o Raí, aluno aqui do projeto de marketing. A gente conseguiu voltar 16 anos sem competir. E aí eu voltei em 2013, 2014 e consegui ser campeão cearense também. Então, porque era uma forma
de eu dizer para os meninos que era possível competir de igual para igual com o pessoal de Fortaleza. Eu não gosto muito de competição, por incrível que pareça, eu não gosto de competição. Ela desperta na gente o que tem de pior e de melhor. Mas, como a gente trabalha com projetos sociais, a gente tem que dizer com os meninos que é possível fazer isso. Que a gente também sabe fazer. Pô, senão eles não acreditam. Só falar, eu acho que não convence. Até convence, mas não arrasta como exemplo. Então é preciso dar o exemplo. Tá bem. É importante essa questão de você citar em competições, Pedro. Você começou a competir muito cedo, né? Ainda em 86, na década de 80. Mas naquela época, né, não tinha esses campeonatos todos, né, como tem hoje em dia, toda essa burocracia, formalidade, né? A sua competição acabou sendo de forma, hoje, né, clandestina, digamos assim. Como eram esses campeonatos aí? Como era para você, ainda um pré-adolescente, um adolescente, essa rotina aí de ir atrás, né, de competir? É bom ressaltar que ao longo desse processo de aprendizado seu, você teve todas essas pessoas aí que você citou, que de certa forma, né, entra um pouco com aquele sentimento paterno e acaba lhe auxiliando, né, como o José Carlos, o mestre Arimatea e alguns outros. Como era aí competir de forma clandestina? Era assim, Jackson, como não tinha nada organizado, as pessoas assistiam filmes, e aí sempre surgia, a gente sabia que em Massapê, em Sobral, tinha as pessoas que se destacavam. E ficavam sabendo que tinha o Pirelli aqui em Senado Sá. Então, eles vinham para. Antigamente dizia assim, ó, tirar um combate com você. Não tinha uma federação, não tinha um evento. Alguém vinha e te desafiava. E se você perdesse o respeito, praticamente perdia os alunos, não ensinava mais, era bem complicado, era muito parecido com os filmes. E a gente estava sentado lá em casa, chegava alguém de bicicleta, naquela época não se tinha tantas motos como hoje, vinha de bicicleta e perguntava se eu era o Pirelli e lançava um desafio. Ou então treinava alguma outra arte, normalmente capoeira e kung fu naquela época, o karatê era muito pouco difundido por aqui, e nós íamos nos colégios, né, a gente conseguia os colégios e íamos, e a meninada, a molecada que queria ver o sangue correr, né? Então nós íamos para lá e competíamos. E eu acho que isso foi importante também, porque acabei falando o meu nome, mesmo sem ter uma graduação oficial. E quando eu fui para competir em Massapé algumas vezes, não me deixavam mais papo. Não, eu era considerado já, naquela época, todo mundo virava média muito cedo nas bocas das pessoas. Mas eu sou um garoto que treinava duro, isso. E tive a sorte de vencer grande parte desses desafios. E acho que acabei fazendo meu nome, meio que sem saber que meu nome estava sendo feito. Era complicado. Era muito normal as pessoas chegarem e estávamos conversando normalmente. E quando alguém dizia, não sei o quê, as pessoas viravam para o lado, você. Eu acho que eles esperavam alguém bem maior, alguém bem mais bonito, maior, e se deparavam com um garoto de 1,62 m, 1,63 m, e eles faziam, acho que, uma outra imagem do nome da gente que já caminhava por aí afora. Mas, assim, cada pessoa que ia daqui para adoçar treinava fora, quando voltava, o teste deles era deixa eu lutar com o Pirelli para saber como é que eu estou. E eu até que me acostumei com isso, para falar a verdade. E aí a gente ia para outras cidades, quem que ganhava era R$70 em dinheiro de hoje. 70, 75, 100. O máximo que a gente ganhava era cerca de R$200. E aí eu tenho uma coisa mais complicada, eu tinha que fazer isso e ninguém podia saber. Porque se eu soubesse, eu morria de medo, eu vou brigar. Eu não tinha medo de apanhar, de brigar, de lutar lá. Não. Tinha medo era da reprimenda quando chegasse em casa. Então, ninguém sabia. Só sabiam muito tempo depois. Aí, até que um dia eu conversei com o vovô, e aí ele já sabia. Quando chegava alguém dizia, tu já vai para tuas brincadeiras, né? Ele entendia que era aquilo que eu gostava de fazer. E isso foi muito bom, porque ter o apoio dele nisso foi fundamental. O que não aconteceu, por exemplo, quando a gente fez parte das comunidades de base,
da, da era pastoral da juventude do meio popular, concentrar jovens. E naquela época, como hoje, direita e esquerda era complicado. Mas naquela época o posicionamento da gente precisava ser bem mais forte, porque a gente não dependia das opiniões nas redes sociais. E acho que ganhar uma das maiores lutas da minha vida foi conversando com o vovô sobre o meu posicionamento. Isso foi bem complicado. Então, as lutas, não, ele entendeu e sabia era aquilo que eu precisava fazer para não virar, talvez, um delinquente. Eu agradeço muito esse apoio, que ele, essa compreensão dele. E as artes marciais foram, sim, de escape para que o Pirelli, que tinha, naquela época, estudo das turmas. E a sorte é que, pressionamento em casa, de novo, não me deixaram ir para o mundo das drogas, não me deixaram ir para o mundo mais complicado. Eu tinha medo, eu sempre tive medo de chegar em casa e de não ser visto como gente de bem pelo meu avô, pela minha filha. Então, não ligava muito, não, mas isso sim, foi trouxe. Talvez isso tenha sido o bom senso instalado na minha cabeça naquela época por causa disso, só por disso. Essas pessoas que você conheceu ao longo, né, da carreira profissional e karateca, como o mestre Arimateia, o mestre Frota, em Sobral, acabaram encaminhando para esse mundo de competições. Aí lá, na época dos anos 90, você teve algumas conquistas, mas também teve uma perda significativa, né, para um profissional, para um atleta. É triste. Foi um incêndio que você sofreu, né, e perdeu kimonos e alguns objetos pessoais. Como foi esse momento, Guilherme? Tudo disso eu me emociono, porque naquela época era muito difícil conseguir kimonos. Quem às vezes me emprestava era o Denis, porque já tinha os alunos dele treinando. E tinha um rapaz aqui, o Toninho da Neuzinha, que também já tinha vindo lá de fora, já tinha treinado karatê. E ele também me tinha que emprestar kimonos, porque eu não tinha como comprar. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo, através do contato com os outros praticantes, comprar kimonos de segunda mão, algumas doações que chegaram. E aí eu vi um incêndio lá em casa. E nós fomos fazer uma demonstração lá na beira do açude, com os nossos alunos que treinavam no dia Osaka e o Michel Tocan. Nessa época a gente treinava tudo, mas a gente já sabe, as coisas foram se organizar para nós dois. E aí a gente dormir, e cansados do evento e tudo, pegou fogo. Nós não tínhamos energia em casa, energia elétrica, e a vela começou a incendiar a partir dos kimonos. Caiu em cima dos kimonos, todos juntos, e foi muito triste, porque no outro dia eu fiquei desolado. Foi uma das primeiras vezes que eu pensei em parar, não só pela perda, porque naquela época era muito difícil recomeçar, talvez que hoje. E foi muito complicado. A gente tinha conseguido alguns kimonos, a gente teve que pagar alguns kimonos, a gente não tinha lavado ainda, e isso muito, muito, muito triste. Para um karateca que mal tinha um kimono para treinar, todos os kimonos que ele tinha conseguido emprestado, tudo sendo queimado, foi bem triste. E aí teve a primeira competição em Forquilha, e o Valdemir me convidou para participar, e como ele já era federado e eu não, eu fiquei muito feliz, né, por ele ter me convidado, e eu fui competir na categoria de branca a laranja. Eu, o Valdiné, o irmão dele, o Valdiclé, ele também. E eu me lembro que a primeira medalha de ouro foi a gente conquistou lá em para a academia, para a Sendossá, mas participando como parte da academia do Valdemir. Daí, grande parte da confusão dos mais novos acharem, conhecerem pedaços da história, e acharem que a gente era aluno do Valdemir e não o contrário. Mas isso já é uma coisa que a gente já reveu, já conversamos, e a gente reconhece o tamanho de cada um, sem precisar se desrespeitar.
Apesar E a de gente depois desse precisa momento fazer de isso. você conquistar essa medalha de ouro, para um atleta, né, que é um reconhecimento significativo, foi um dos momentos que te fez persistir e continuar? Quando eu cheguei em casa, eu coloquei essa medalha no pescoço do Rafael, né? Isso foi em 95, e do meu filho Hélio. E isso me fez continuar, porque ali eu percebi que era um dos caminhos possíveis para que as outras pessoas do Senado acreditassem que é possível competir de igual para igual com os outros lá fora. Eu percebi aí que a gente era precursor. Aí eu comecei a ter ideia que, puxa, talvez seja esse um caminho, né? Claro que eu sabia, eu estava acostumado a lutar, né? A lutar para defender aquilo que eu achava que era a honra de ser um lutador de Senado Sá. Fazia parte do pensamento daquela época, né? Hoje a gente pensa diferente. Mas aí foi que eu percebi que as competições oficiais seriam um caminho possível para dizer, para afastar mais gente, tirar mais gente da situação de que estava aí beirando essa questão da dificuldade social e trazer essas pessoas. Foi aí que eu já comecei a pensar o que seria o projeto Banzai, que veio tomar forma aí 10, 15, 20 depois. Com certeza. Aí o embrião nasceu ali. Eu vi que era possível a gente competir com as pessoas de Sobral que a gente acha monstros, né? Que era possível competir com o pessoal de Camusim que já tinha um nome. E a gente era só mais uma pessoa e Senador Sá deve muito ao Valdir, porque, na verdade, quem antes de mim começou essa questão das competições. Só que, infelizmente, nós tivemos que, ele e eu, cada um do nosso jeito, colocar as nossas costas disso e dizer, a gente vai comprar essa briga do cara e não deixar morrer o cara Senador Sá. Né? Começou aí, com essas pequenas vitórias. Um tempo depois disso, você conheceu uma pessoa importante também, que lhe deu um conhecimento que você acha que é um dos poucos que tem hoje em Senador Sá, né? Que é sobre a língua japonesa. Como foi esse aprendizado? Aprender a nossa língua portuguesa já era um desafio. Ter uma segunda língua, né? As mais tradicionais, tipo inglês ou espanhol. Você já inicia aí a segunda língua com o japonês. Qual a importância de aprender esse aprendizado para você, Guilherme? Bom, olha, com relação às línguas, Jackson, eu vou ratificar algumas coisas aqui. Uma delas perdão. Uma das coisas, inicialmente, lá em Senador Sá, eu conheci duas pessoas, três, que fizeram toda a diferença com relação ao conhecimento das línguas como um todo. Primeiro, em Senador Sá, primeiro foi, que eu posso dizer assim, que marcou muito o professor Costa, o outro Tcheiva e o outro padre Luiz César, Silvino Evangelista. Esses três são as pessoas mais importantes com relação ao aprendizado de línguas. Claro, eu tive o contato com o Figueiro Shimbara, que falava japonês. E aí, aqui em Martinópolis, morando em Martinópolis em 2006, 2007, foi que eu conheci o Bincho Nagaki, o senhor Nagaki, o Paulinho, como é conhecido aqui, com quem eu aprendi a língua japonesa. Mas assim, Jackson, eu não sabia que gostava de estudar línguas. E isso fui percebendo em contato com as dificuldades. Eu sempre gostei de desafios. Eu nunca contei nada para competir com ninguém. A competição sempre foi comigo mesmo. Quando eu via alguém fazendo alguma coisa, eu sempre pensava, é humanamente possível de fazer. Já não sabe falar russo. Se ele conseguiu, aqui, ele é brasileiro como eu, então eu também consigo. Então sempre foi isso. Ainda continua assim. Eu utilizo as pessoas como parâmetro, mas a briga sempre foi comigo mesmo, com as minhas dificuldades. Né? Porque eu tive dislalia na infância, eu não falava direito. Então, mas foi assim. O Adeilson é a pessoa que primeiro me incentivou com a aprendizagem de língua inglesa.
Ele disse para mim que era possível. Eu via ele fazendo isso. E devo muito desse esforço a duas coisas. Ao meu irmão Paulo Marcos não querer me dar o livro, o único livro que era para nós dois dividirmos, né? E aí eu tive que fazer os exercícios escrevendo na mar. E a esforço do Deilson por ajudar em mim. Eu não tenho como pagar a ele nunca por isso. Sou muito por ele. O início da língua inglesa deu a ele. A língua espanhola eu aprendi com o Ivro Gonçalves, que era muito discriminado em Senadosar por ser homossexual, por viver com outro homem, por ser estrangeiro. Então, eu acho que sendo pioneiro também nessa questão de mente aberta para entender que as pessoas são apenas pessoas e merecem respeito como tais. E fui me aproximando dele. A família da Lidia, da minha esposa, morava lá perto. E eu acabei... O espanhol que eu sei, eu devo a ele. Nunca fiz um curso formal de espanhol. Agora eu estou fazendo online e tudo para ter como comprovar isso com certificado, mas professor da organização de colégios grandes em São Paulo, apenas com o conhecimento que eu tenho de língua espanhola e língua inglesa, e da língua espanhola eu devo a Tiago Gonçalves, Edgardo Ivor Gonçalves e Oliveira. E sou muito grato às pessoas. E o japonês de Konbin Nagaki, o começo disso foi Konbin Nagaki, com livros que ele me emprestou. Livros que e ele foi assim de fundamental importância. Eu fiquei encantado em 96 ao conhecer. Tinha um japonês aqui em Martinópolis. Fui junto com o irmão, com o filho dele, fui aluno na 8ª série de Martinópolis. E aí fui me aproximando cada vez mais por ser professor de inglês do segundo filho dele, e agora sou professor de karatê dos netos dele. Isso é muito bacana, porque, bom, eu não sei qual é a dificuldade de aprender, qual é a dificuldade de estudar. Isso é difícil, sobretudo quando a gente não tem recursos. Mas hoje está bem mais fácil, ou está bem menos difícil, vamos dizer assim. Aprender línguas não é tão difícil. Aprender a nossa própria língua é mais difícil. Porque a gente sabe todas as línguas, a gente ainda não aprendeu a dizer desculpe, por favor, quando precisa. E para mim, aprender uma língua é você colocar em prática as funções daquela língua. É transformar a língua dia a dia no que ela nasceu para ser. Uma ferramenta prática. Tem que ser pragmático, né? E eu acho que às vezes somos muito pusilánimes, nós somos muito medrosos das nossas capacidades. E eu sempre achei que é possível. O mundo não acaba no asfalto de Santa Sá, não acaba no asfalto das cidades pequenas. A gente pode ir mais além. Eu acredito nisso. E a busca pela língua japonesa foi por causa da prática do karatê. Porque tinha muita coisa, as pessoas naquela época não se tinha muito acesso às mídias, a gente ouvia os mestres, mesmo os mestres que não tinham tido com japonês, para fazer nada. E eu sempre fui muito preocupado com essa questão da linguagem. Então, eu queria ver como é que era o certo. Por que tinha aquele nome? O que significava, né? E as traduções eram as mais malucas naquela época, Jackson. No Kung Fu, por exemplo, tinha o punho do carneiro, o punho disso, porque a gente não sabia pronunciar japonês. Porque a gente não sabia pronunciar japonês, as coisas do karatê. Então, eu sempre fui muito preocupado em buscar a origem das palavras, saber o que é que estou dizendo, para que eu pudesse ter as pessoas, já que eu não tinha o conhecimento didático, não me considerava o conhecimento didático adequado para ensinar, a não ser tendo o diferencial que os outros não tinham. Por isso que busquei as línguas estrangeiras, para me apoiar nessa minha busca pelo aprendizado, pelo conhecimento. Você é assim, uma das incríveis exceções, né? Tem esse facilidade, né? Praticamente autodidata em buscar, né? Diferente de muitos que têm essa dificuldade de buscar essa vontade, eu acredito que as dificuldades da vida nos ensinam a isso. Você tem uma qualidade nesse aprendizado que você fazia para praticar, né, a língua. Você ligava para a pessoa. Sim. Continue um pouco dessa metodologia de aprendizado que você
Inicialmente, eu ficava, as pessoas, quando sabiam que tinha um estrangeiro passando rua, ia, naquela época os transportes eram mais difíceis, as pessoas faziam turismo de carroça, né? Passavam os estrangeiros que desciam em Fortaleza, em Sobral, e passavam por as cidades até procurando as cidades litorâneas, até Camusim, até Jijoca, até Jericoacoara, passavam por carroças, famílias inteiras às vezes, e as pessoas ficavam com medo. E eu, pelo contrário, né? Eu ia lá perguntar de onde é que é, tudo. E aí já falava um pouco de inglês, quase nada de espanhol. Eu ia perguntar, queria saber. E, e, e até que um dia passou o inglês e eu perguntei para ele, olha, queria que você me dissesse como é que está o meu inglês. E ele olhou e disse, olha, o seu inglês está pior do que o meu português. E foi uma dessa do tamanho do mundo. Eu achando que estava arrebentando. Então, então, a partir daí, ele me deu uma dica fantástica, que era estudar os símbolos de fonética internacional, que eu nem sabia o que diabo era isso. E eu fui procurar no dicionário, no Oxford, que tinha lá na escola Nossa Senhora do Amparo, grupos caos, e eu encontrei um jeito de passar quase 3 meses com esse dicionário lá em casa, estudando. Eu estudava muito. E eu comprava gás, querosene, para estudar a luz da lâmpada. E a minha primeira poesia de um livro que a gente um dia pretende publicar, Verdes Poesias, chama-se Rimas a uma Lamparina por causa disso. Eu ficava de manhãzinha com narinas cheias de limo, cheias daquela tiza, para poder... Da única forma, né? Porque não tínhamos energia elétrica em casa. Realmente nós não tínhamos. E acho que essa dificuldade é que é mais saborosa, essa minha jornada na busca pelo aprendizado das línguas estrangeiras. Não tinha Duolingo, não tinha Google, não tinha que folhear 100, 200 páginas, isso era normal. Então, e nós tínhamos pessoas aqui na nossa cidade que eram crânios. Então, a minha estratégia era querer essas pessoas mais velhas. Então, as perguntas que elas me provocaram, colocar nos livros. Foi uma fonte provocativa, né? Eu ia buscar isso nos livros. É a única forma de saber. Não tinha. Mas é isso, a gente ia buscar esses conhecimentos e era muito bom quando a gente... Foi aí que eu aprendi a fazer as perguntas certas. Para aprender um idioma, você tem que saber, no meu ponto de vista, você tem que buscar os verbos, você tem que buscar quais perguntas, o que eu quero dizer, para que eu quero falar, preciso dizer para ser compreendido. Não é falar que falar um idioma é falar, para falar bem é preciso falar bonito. Não, é só preciso falar e o outro consiga te compreender. Isso funciona em todas as ações humanas. Se eu lhe disser bom dia, você não me esforçar para dizer bom dia, balançar a cabeça, algum tipo de coisa. Então, as línguas é assim, nas artes marciais é assim. As artes marciais, a gente começa dobrando a cabeça, fazendo pontos. Quer dizer paciência e perseverança. Então, eu apliquei, a disciplina das artes marciais eu aplicava na leitura. E o conhecimento da leitura eu aplicava para falar sobre as artes marciais das pessoas, para facilitar. Se você me pele como é que você se vê como arte marcialista, eu me vejo ainda como aquele precursor. Aquele cara, eu até falava com o Valdemir há poucos dias, que eu me comparo àqueles caras da Cinorte, da antiga Cinorte, que iam derrubando as estradas, fazendo o local por onde os postos passavam. Eu tenho a consciência de que os que virão depois de mim, os que estão vindo, serão muito melhores do que eu. Aliás, eu passo desse princípio. Para mim, o aluno, eu só virei, eu sinto o professor porque eu acho que o outro é capaz de aprender, mas eu, melhor que eu, aquilo que eu tenho para ensinar. Porque além do que ele vai aprender comigo, ele também vai aprender com outras pessoas. E a capacidade dele de processar isso que eu estou ensinando. Você, por exemplo, é um desses exemplos. Eu me lembro quando fui seu professor e eu dizia na sala, todos vocês sabem que eu só não sabem disso.
eu continuo, né? Eu continuo acreditando que todos os meus alunos, eu continuo acreditando que todos os meus podem ser melhores do que eu. Talvez até já sejam, só não sabem disso. Eu acredito firmemente nisso. É nisso que eu acredito. De fato, realmente. Eu me tornei professor por uma grande influência sua. Não sei, não sei se tinha a oportunidade de dizer isso, mas é uma verdade. Eu me lembro, se eu não me engano, eu tive o prazer de apresentar você como pessoa. E eu sou muito grato por isso. E vi você falando sobre isso tempos depois e me senti muito orgulhoso de que eu imagino que hoje você já foi muito além de mim na busca pelo conhecimento de Fernando Pessoa. Eu sou muito grato por ter tido esse momento de participação na sua vida. De verdade. Com certeza. Ainda hoje um dos poetas que eu mais admiro. Né? E não leciono hoje em dia, mas lecionei durante 8 anos da minha vida. Né? Fui professor em sala de aula, então isso é graças a você. Você teve sim essa parte. Obrigado. Eu agradeço a você por isso. Você, Pierre, como uma maioria, né, como muitas pessoas de Saragossa, buscam, né, esse conhecimento, né, buscar esse conhecimento fora do município. Né, por ser uma cidade pequena, ter seus limites, né, profissionais e de aprendizagem, você se deslocou para as cidades do Rio de Janeiro, né, por exemplo, para garantir o melhor conhecimento nas artes marciais. E lá você aprendeu, né, pagando os cursos e o aprendizado com serviços. Como foi esse momento na sua vida? Assim, o meu deslocamento eu me deslocei basicamente para 4 cidades. Inicialmente Eusébio, há 15, 16 anos, para morar com meu irmão. Né? Depois eu vim para Martinópolis, de 96 a 2000, de 97 a 2000. Depois fui ao Rio de Janeiro, de 2003 para 2004. Claro que em 86, 87, eu fui morar na Cruz do Chico, mas aí dentro da própria Senador Sá, não conta como deslocamento muito distante. Mas foi assim, em Eusébio eu tive contato com o carteiros pela primeira vez, né, com a capoeira, com qualidade. Em Martinópolis eu tive contato com conhecimento de japonês e com um rol de amizades incrível. E o encontro com a família da minha bisavó e da minha avó, que são de Martinópolis, da cidade de Martinópolis. E hoje eu estou falando daqui da cidade de Martinópolis. Né? E hoje, de novo, eu estou em Martinópolis, precisei me deslocar para correr da vida, porque muita porta se fecha na cidade onde a gente mora. E com relação ao Rio de Janeiro, eu fui para lá, trabalhando numa farmácia como operador de caixa. Mas 15 dias depois, por conta da necessidade de alguém que falasse de 3 idiomas, na época eu falava, além de português, espanhol, um pouco de francês, um tantinho de japonês, e fiquei trabalhando no atendimento perto numa farmácia chamada Drogas Mil. E aí lá, aos finais de semana, aos domingos, né, eu ia, pegava, pintava telas em telha, temas nordestinos, e ia vender na Praça do General Osório, que fica em Ipanema. E lá eu tive a possibilidade de estudar, porque é um estudo. A gente expunha, fazendo junto com cubanos, brasileiros, argentinos, gente de toda parte. E a gente estudava lá. A gente era, na verdade, um momento de... As feiras lá são uma troca de experiência plástica. E eu me aprimorei muito na pintura do que eu vi lá no Rio de Janeiro. Muito pouco tempo, foi pouco tempo que eu estive lá, menos de um ano, mas eu pude ter um contato muito grande, muito vasto com artistas, técnicas de várias... Na época já pintava, claro, nossas obras de arte eram vendidas lá. Um colega que já tinha um local lá cedido para as minhas obras, e eu ficava lá como ajudante dele, exatamente para aprender e gastar, né?
Então, teve esse momento assim, muito rápido de aprendizado nas belas artes, desenho, pintura, em tela, essas coisas. E isso foi fantástico, porque quando eu cheguei aqui, isso me fez ver lá fora, as pessoas valorizam muito o jeito cearense de ser, o jeito latino de ser. E isso abriu a minha mente para outras possibilidades, como eu vi a minha própria arte, inclusive, e a valorização. Lá eu vi as pessoas em 2003, 2004, comprando quadros a R$ 2.000, 200, 300, R$ 400, e as mesmas obras que aqui talvez a gente só conseguisse vender a R$ 10, R$ 20. Lá eu comecei a vender esses produtos a R$ 10, porque eu tinha noção de preço. E as pessoas pagavam 30, 40. E para mim aquilo era... porque eu nunca tinha experimentado tanta valorização. E aí foi que eu vi que a artista tem valor. Talvez não tenha perto da gente. É aquela coisa de nenhum profeta é bem assim, né? Mas, infelizmente, a nossa ainda não valoriza suficientemente artistas que nós temos. E aí nós temos aí exemplos como de Luiz tanta gente, é muita gente. Eu falo do seu Luiz Ara, que é a pessoa mais icônica. Mas tem a Dona Zé, tem a Aninha, tem tanta gente boa, a Iva, fazendo arte. Eu me incluo no meio desses artistas que não tiveram o devido valor e por isso precisaram correr lá fora para ir buscar. A gente já teve obras expostas feitas aí na Expo Norte, a gente já teve, recentemente, a gente foi em 2018 agora, a gente foi reconhecido como pela FEARTE, que é a Central de Artesanato do Estado do Ceará. Isso eu consegui ir fora, eu consegui isso aqui em Martinópolis, através dos mecanismos públicos aqui de Martinópolis. Em Senado isso não foi possível. Né? A gente é artesão, sou designer há algum tempo, uns cursos que vieram para isso sim, Senado Sá, mas as portas fecham. E a gente precisa alimentar os filhos da gente. Tem uma família grande. E é uma pena que pessoas como eu sempre, além do meu avô, a minha artística de inspiração é Leonardo da Vinci. E todo mundo fazia muita coisa. E eu até diria que talvez eu tenha quebrado a regra do pato, Jackson. Dizem que o pato nem anda, nem voa que preste. Né? E eu fiquei pensando se eu também não seria um pato a vida toda. E eu tento, tudo aquilo que eu tento fazer o melhor que eu posso para que, caso eu precise fazer, eu consiga fazer isso com uma qualidade, pelo menos no nível de poder ensinar isso para alguém. Porque eu acho que a gente morre quando a gente deixa de passar o que a gente sabe para as pessoas que se interessam pelo que a gente aprendeu a fazer. É um dos artistas excelentes da região norte. Eu mesmo estava aqui olhando, tem um quadro que eu ganhei de presente que saiu das suas mãos, aí da sua mente. Toda a gente vê assim, todo esse percurso profissional, né? Dificuldades, enfrentando os percalços da vida. Em 2006 você teve um reconhecimento aí nas artes marciais. Né? Você foi convidado pela FCK a ser membro. Qual a importância, né, desse convite para você, como atleta cearense? Jackson foi eu diria que foi assim, um ponto alto, né, oficialmente falando, porque e foi mais difícil ainda de não, porque se eu fizesse isso, né, a minha missão, meu ego alto, e eu fizesse parte como tradutor da comissão Federação Cearense de Karatê, como membro, na verdade, da FCK e a CBK, que fizeram isso, na pessoa do presidente Júnior, lá em Fortaleza. E aí, nós não tínhamos, nosso projeto pararia, porque a gente não tinha ainda naquela época gente suficiente. Hoje eu teria, se fosse hoje eu teria aceitado, eu acho. Porque hoje eu tenho meus 3 filhos estão aí numa graduação já suficiente para começar a dar aulas. Inclusive, a gente tem um projeto aí para Senado Sá com o Steven. Vamos ver até que ponto isso dá certo ou não. O Ion também já tem graduação suficiente, o Rafael está se graduando aí. E a gente, naquela época, não. Se eu fosse para lá por causa do meu ego, para aceitar
fazer parte da Federação Cearense de Karatê, da FCK, como membro tradutor da comissão de tradução. Nosso projeto é ensinar a Uruguai, naquela época estava ensinando a Uruguai, pararia, né? E eu não podia deixar tudo isso parar só por causa do meu ego. Afinal de contas, a gente faz isso para que mais gente possa ter uma história de sucesso dentro das artes marciais com a que eu tive. Então, não fazia sentido. Eu, na verdade, vim morrendo de feliz com a família, mas eu precisei dizer não. Eu disse, olha, eu não posso aceitar isso, porque se eu aceitar o meu projeto, o nosso projeto, a nossa razão de ser dentro das artes marciais, ela deixa de acontecer. Foi muito bom, eu fiquei muito feliz com isso. Pois bem, e como eu estava falando, a gente fez uma seleção em Barroquinha, fomos aprovados, estamos só aguardando ser chamados. A gente não sabe quando vamos ser chamados, imagino que estão esperando passar essa pandemia, mas se der certo, a Banzai Dojo também está presente em Barroquinha depois dessa pandemia. A gente espera que sim. Né? É mais uma pequena vitória. Isso se deve ao que a gente vem fazendo. Então, não fazia sentido aceitar um cargo por causa de ego e deixar o projeto parar. Era fazer todo o esforço e esse esforço não valer a pena simplesmente por causa de ego. Eu acho que não era correto. Mas foi uma vitória, assim. É um reconhecimento, né? Importante para qualquer atleta, né? Você que teve essas conquistas, né? Foi campeão cearense em 2013, né? Eu fiz até parte um pouco dessa conquista que eu estava ali junto com você, torcendo. Né? Houve, na época, né? Uma dificuldade para estar participando do campeonato, mas graças a Deus deu tudo certo. E você, né, tornou-se um dos campeões cearenses, trouxe o Diego Almeida também, que hoje eu sempre vejo ele e tenho uma maior admiração, que foi um momento significativo para você. Isso serve como exemplo, né, para os jovens, para ver que é possível. Eu acho até que talvez as melhores consequências da vitória como campeão cearense na categoria Master ainda estão por acontecer essas consequências. E pessoas acima de 30 anos ainda podem fazer muita coisa. Não é? Pessoas que se reinventam ainda podem fazer muita coisa. Nunca a palavra resiliência foi tão importante quanto agora, nessa crise doida que a gente está vivendo. Então, é preciso se refazer sempre. Não é? Eu me lembro que eu comecei a fazer letras em Sobral. Eu comecei a fazer letras para poder conseguir um certificado, um diploma, para legitimar o que eu já sabia fazer. Quando eu comecei a buscar o certificado, os certificados em Karatê, foi também para legitimar tudo isso. Então, a minha vida tem sido de um autodidatismo, de um constante se reinventar. E tem sido muitas as dificuldades. E as dificuldades, elas alcançam a família da gente. E as pessoas acham, quando você me fez esse convite, eu fiquei pensando, poxa, que personalidade, porque a gente é tanta dificuldade que a gente... Eu só aceitei esse seu convite porque eu sei que pode levar informação valiosíssima para que pessoas acreditem em si mesmas. E sei as suas boas intenções e sei o que a gente falar para pessoas que precisam se tirar de alguma forma e tirar o que a gente tem de bom. Eu, você e qualquer ser humano, nós também temos nossos lados ruins, os nossos lados não trabalhados, nossa falta de competência em muitas coisas. Mas eu acho que até como professor, como formador de opinião, a gente precisa ter a coragem de dizer às pessoas que é possível. Mas não é possível porque tudo que você quiser, o cara lá de cima vai estar. Não é isso. Não é? É ter a capacidade
ter a coragem de dizer para os outros que isso é possível, porque você... Mas para isso você precisa fazer muitas coisas. E eu só fui campeão porque abri mão de muitas coisas. Diego só foi campeão porque abriu mão de coisas. A Beatriz só foi campeã porque abriu mão de muitas coisas. O Raí só foi campeão, e campeão PCD, é uma pessoa com deficiência, né? E porque abriu mão de muitas coisas. Você só chegou porque abriu mão de muitas coisas. Então, a escolha não nos faz... A gente não faz escolhas pensando no que ganhar. A gente faz escolhas pensando no que eu posso abrir mão. O que eu tenho que abrir mão para conseguir outras coisas. E isso é muito doloroso. Né? Fazer escolhas é sempre muito doloroso. Mas é bom. O seu convite é uma prova disso. Tem consequências positivas também. E a gente precisa dizer para o mundo a que veio. Eu vim para ser instrumento. Eu vim para ser uma peça. Só uma peça. Substituível, às vezes descartável, mas enquanto estiver funcionando. Né? É isso que sou. Ser campeão estar campeão por alguns instantes, porque assim, no ano seguinte você tenta de novo. 2 anos depois eu tentei voltar, treinar, mas aí peguei chikungunya e de lá para cá tem sido muito difícil. Este ano, e voltar de novo para dar exemplo para a molecada. Né? Pirelli, se você me perguntar por que você quer voltar a competir, para mostrar que é possível. Para mostrar que é possível. O resultado é o que menos importa, mas o ir lá, o dizer que é possível, é muito importante, é muito forte, convencer a raça das pessoas para também fazer a mesma coisa. E hoje é mais me pedir para parar de respirar. Desculpe. Faça me pedir para parar de respirar do que parar de pensar. Que o karatê é ainda a outra tábua de salvação da minha vida e da vida de outras pessoas, de outros meninos, de outros Pirellis que estão aí perdidos e que podem ser trazidos para o lado do bem através do karatê. Você tem um currículo elogiável, né, nas artes marciais, é um artista plástico de mão cheia, é um professor como poucos existem, mas eu creio que você vai até concordar comigo que as maiores medalhas que você já conquistou, tem na vida, são 5 medalhas, né? São seus 5 filhos. E eu tenho uma mensagem para você. Olá, vou falar sobre o Raimundo Aurélio Monteiro da Silva, conhecido como professor Pirelli. A qualidade dele é honesto, gentil, trabalhador, responsável, companheiro. A característica dele são: ele sempre compartilha com a gente um momento bom, um momento ruins. E algum momento dele com ele ele compartilha sempre com a gente as vitórias, nas derrotas. E ele sempre conversa com a gente. É isso mesmo. É isso que eu quero falar sobre o meu pai. Bom, falar de você não é uma coisa muito fácil, mas eu vim aqui através desse vídeo lhe agradecer pela educação que você deu a mim e aos meus irmãos. Coisas ruins todo mundo tem, mas na memória da gente ficam as coisas boas. Enfim, o maior presente que eu posso lhe dar é o seu neto, que está aqui sempre que você precisar, e eu sei que você vai estar aqui também quando a gente precisar. Obrigado. Diga, vovô. Olha a câmera aqui, ó. Vovô. Eu te amo. Você. Os. Faz o osso. Eita! Assistente da roupa, meu filho. Você concorda comigo que essas são, né, 2 das suas 5 maiores medalhas na sua vida?
Jackson, são as medalhas mais pesadas, são mais leves e mais pesadas de se carregar no pescoço, porque são medalhas que implicam em... A vida é um jogo parecido com o amor. A gente tem que perder para poder ganhar. A gente tem que se dar primeiro para poder receber. E esses vídeos que você mostrou falando, eu confesso que cada vez que eu vejo coisas assim, que eu ouço coisas assim vindas dele, aumenta o peso da responsabilidade de ter que ser melhor. Tá? Ser um pouquinho melhor. Menos. E eu não quero ser herói para ninguém, cara. Eu nunca pretendi ser um modelo para ninguém. Só para eles. Eu me esforço todos os dias para ser melhor para eles. É muito difícil porque hoje são homens também. Eles são melhores do que... Porque, graças a Deus, eles não tiveram que pegar tanto peso. Espero que quando há a oportunidade de eles carregarem o peso de serem pais, combustíveis, já tem esse peso bom, ser avô, eles consigam ter a serenidade de utilizar um pouco do conhecimento que pude passar para eles. E eu sei que eles serão melhores do que eu. Eu já fiquei para trás e isso é bom, não é ruim, não. Faz com que o tempo que a gente vive diga para a gente que a gente tem um tempo para começar e acabar a nossa missão aqui na Terra. A minha é continuar sendo um pai melhor, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu agradeço demais a você por ter me dado essa oportunidade. Eu não esperava, realmente. Eu não esperava. Obrigado. Demais, demais. São as medalhas mais eternas da vida de um homem enquanto a eternidade dele estiver acontecendo na vida dele aqui na Terra. São de melhor. São a melhor parte de mim, com certeza. Sim, é muito significativo, né? A gente vê assim, ao longo, conhece a carreira, né? Os percalços profissionais, né? Aqui e acolá a gente conhece as dificuldades, né, pessoais, que a gente troca, né? A gente faz as escolhas, deixa algumas coisas com visão, né? E objetivo em outras. E assim é a vida, né? A maioria de nós, navossaenses, que vive aí cada dia tendo que fazer essas escolhas. Umas boas, outras ruins. E a gente vai aprendendo com isso. E esse projeto Personalidade é para isso, é mostrar às pessoas, né, que elas são reais e as coisas na vida é possível. Né? Isso, a gente sabe que se a nossa cidade pequena tem suas dificuldades, mas tem pessoas como você que fazem parte, que ajudaram e ajudam e continuarão a ajudar a construir o que nós conhecemos hoje como Sinal Dorsal. Agradeço a você por participar, dividir, né, um pouco da sua vida, contar alguns momentos da vida profissional e ressaltar que você é uma das grandes oportunidades do nosso município. Muito obrigado pela sua participação. E Eu, na verdade, aqui preciso agradecer a esse espaço, Jackson, porque a gente sabe o quão difícil, né, a gente ter um espaço para falar o que precisa dizer. E, principalmente, um material desse que é, assim, um material que fica à disposição para gerações seguintes. Hoje tem tanta gente da nossa história, muito maiores do que eu, muito maiores do que nós não sabemos quase nada porque não tinham as mídias, não tinham essas possibilidades de perpetuação que eles têm para dizer. Uma coisa é você ouvir falar do meu avô, do seu bisavô, a outra é você ter um material ele falando para a gente, apontando caminhos, né, e dizendo que é possível que as coisas aconteçam. E para finalizar esse nosso momento,
eu gostaria de dizer que eu ainda sonho coisas muito boas para Senado Sá. Eu ainda sonho coisas muito boas para os filhos de Senado Sá. Como também sonho para os filhos de Martinópolis, que é onde eu estou morando agora. E o meu coração, para falar a verdade, ele é bem dividido. Eu queria deixar registrado isso aqui. Hoje eu não sei. Eu estive em tantos lugares que eu vi pessoas em todos esses lugares precisando das mesmas coisas, que eu ainda continuo acreditando no que Mahatma Gandhi acreditava. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mesmo com as nossas falhas, eu acho que se você não mudar, não se dedicar a fazer alguma coisa pelo outro, os outros também não têm nenhuma obrigação de fazer algo de melhor por eles mesmos ou por você. Então, essa já é a minha parcela de contribuição a Senado Sá, às localidades por onde eu passei, aos lugares por onde eu passei, que é dar um pouco de mim, o melhor de mim, tudo aquilo que eu tento fazer. E muito obrigado a você por ter aberto esse espaço, que eu possa dizer o pouco que eu sei, um pouco do que eu aprendi. Muito, muito obrigado. Boa noite a você. Meu caro Pirelli, agradeço você mais uma vez. Muito obrigado, né? Eu agradeço em meu nome. Você teve, de fato, uma influência na minha vida. Em nome dos senadores saenses, de muitos que, com certeza, você influenciou e vai influenciar. Né? Todos nós temos defeitos e erros, mas o que nos diferenciam são as qualidades. Então, é muito importante essa participação sua, né? Vai ficar registrado aí. Então, eu que agradeço. É uma honra para mim sempre falar com você. Obrigado. Igualmente. Igualmente. Esse foi nosso personalidade, com uma das grandes, maiores personalidades, na minha opinião, e na opinião de muitos, o nosso querido Aurélio Monteiro. Melhor, Pirelli Monteiro. Até o próximo episódio.